Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Pavan, eu sou estudante de mestrado em Engenharia Elétrica da Unesp Campus de Bauru e hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho que é intitulado Uma abordagem híbrida de enxame de partículas com método de pontos interiores para a resolução do problema de fluxo de potência ótimo reativo com variáveis discretas. Eu desenvolvi o trabalho junto com a professora doutora Edilane Martins Soller, da Faculdade de Ciências da Unesp Campus de Bauru, que é a minha orientadora do mestrado. Bom, pessoal, os sistemas elétricos de potência, eles são considerados um dos mais complexos sistemas que o homem já construiu. E a complexidade reside justamente no planejamento e na operação de tais sistemas, né? Onde a gente tem que entregar uma determinada demanda para o consumidor, mantendo sempre os padrões de qualidade de energia elétrica. O fluxo de potência ótimo reativo, cuja sigla que eu adotei aqui é FPOR, ele visa minimizar as perdas de energia elétrica nas linhas de transmissão através do controle das variáveis do sistema elétrico. O FPOR ele pode ser modelado como um problema de programação não linear, não convexo, que contém variáveis contínuas e discretas. A função objetiva do problema é dada pelo somatório das perdas de potência ativa nas linhas de transmissão, onde GKM é a condutância da linha conectada entre as barras K e M. TKM é o valor discreto do TAP do transformador conectado entre as barras K e M. Caso não haja transformador conectado, a gente considera TKM como sendo igual a 1. VK é a magnitude de tensão da barra K e VM é a magnitude de tensão da barra M. ΔKm é a diferença angular entre as tensões das barras K e M. As restrições de igualdade do problema são compostas pelos balanços de potência ativa e reativa nas barras, onde PGK e QGK correspondem às potências ativas e reativas geradas na barra K. PCK e QCK correspondem às potências ativas e reativas consumidas na barra K. PKM e QKM correspondem aos fluxos de potência que vão da barra K para a barra M. BSHK é a susceptância shunt conectada na barra K. As restrições de desigualdade do problema, bem como as variáveis discretas, devem ser respeitadas, de tal forma que as tensões das barras e a potência reativa gerada pelos geradores devem estar compreendidos entre os valores mínimos e máximos permitidos. TKM e BSHK devem pertencer aos seus respectivos conjuntos de valores discretos. O desempenho de métodos exatos de otimização tende a ser suscetível ao ponto inicial adotado, de maneira que frequentemente eles convergem ao mínimo local. Por outro lado, as meta-heurísticas elas tendem a ser dispendiosas no tempo computacional e nem sempre garantem a factibilidade da solução. O objetivo do trabalho, então, é desenvolver um método híbrido que seja capaz de realizar uma exploração global, seja capaz de lidar com as variáveis discretas e seja capaz de fornecer soluções de boa qualidade, né? Testes numéricos foram realizados com sistemas de 14 e 30 barras do I3E e mostraram um bom desempenho da abordagem proposta. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os materiais e métodos utilizados no trabalho. A meta-heurística de enxame de partículas ela é um algoritmo que é inspirado no comportamento social de aves e peixes. Ela é muito utilizada para a realização de uma busca global no hiperespaço de solução, onde as partículas elas trocam informações a respeito da posição onde elas estão e também elas vão aprendendo com sua própria experiência no decorrer das iterações. O algoritmo de enxame de partículas tem seu funcionamento baseado em duas equações. A primeira refere-se à atualização das posições. A segunda refere-se à atualização das velocidades das partículas. Na equação da velocidade, W é o peso de inércia da partícula na iteração I. C1 e C2 são as constantes de aceleração. R1 e R2 são números aleatórios pertencentes ao intervalo 0 e 1. Gbest é a partícula melhor avaliada do enxame até então. Pbest é a memória individual de cada partícula, onde está guardado a melhor posição já visitada por cada uma. Na primeira iteração, o algoritmo de enxame de partículas cria um enxame aleatoriamente, respeitando-se sempre os limites inferiores e superiores de cada variável de controle. Em seguida, cada partícula é avaliada através de uma função de avaliação. Define-se Gbest como sendo a partícula melhor avaliada e as demais posições são alocadas nas memórias individuais de cada partícula. A cada iteração, caso haja melhoras dos valores de memória e de Gbest, tais valores são atualizados.
O algoritmo é executado até que um critério de parada seja satisfeito. No método de pontos interiores, o problema é escrito em sua forma relaxada. As restrições de desigualdade do problema são transformadas em restrições de igualdade através da inserção de variáveis de folga e excesso. Tais variáveis apresentam uma condição de não negatividade. A condição de não negatividade é tratada através da função barreira logarítmica, que é incorporada à função objetivo do problema, onde μ é o parâmetro de barreira. Para a resolução deste problema, associa-se a função lagrangiana e aplicam-se as condições necessárias de primeira ordem. O procedimento anteriormente mencionado irá resultar em um sistema de equações não lineares que é resolvido pelo método de Newton. Nesse trabalho foi utilizado o método de pontos interiores com filtro, disponível no solver IPOpt. O método híbrido desenvolvido pode ser visualizado pelo fluxograma da figura 1. Inicialmente, inicializa-se aleatoriamente o enxame de partículas. Em seguida, resolve-se o fluxo de carga para cada partícula, para se determinar o valor das variáveis dependentes do problema. Avalia-se cada partícula pela função fitness. Atualiza-se gbest e pbest. Verifica-se se gbest é factível e se houve melhoria em relação à iteração anterior. Caso ambas as condições sejam satisfeitas, o método de pontos interiores é executado com as variáveis discretas de gbest fixadas. Retorna-se tal partícula ao enxame, atualizam-se as velocidades, posições e peso de inércia, restauram-se as variáveis que tiveram seus limites violados e arredonda-se o valor das variáveis discretas para o seu valor discreto mais próximo permitido. Verifica-se se o critério de parada foi satisfeito. Caso tenha sido, a solução final é gbest. Caso contrário, o algoritmo retorna à etapa da resolução do fluxo de carga. A função fitness de avaliação utilizada no trabalho é composta pela parcela das perdas de potência ativa nas linhas de transmissão e por penalizações de ultrapassagem de tensão e potência reativa dos geradores. O peso de inércia utilizado no trabalho é o com decrescimento linear. O algoritmo foi desenvolvido em linguagem Python com auxílio dos pacotes PandaPower, Gecko e NumPy. Foram realizadas 50 execuções para avaliação do desempenho médio dos algoritmos baseados em meta-heurísticas. Além disso, o método híbrido será comparado aos métodos de pontos interiores contínuo, pontos interiores com arredondamento da solução, enxame de partículas puro e alcateia de lobos cinzentos. Em ambos os casos de teste, o método híbrido apresentou soluções melhores que o solver IPOpt e que as meta-heurísticas PSO e GWO, ficando bem próximas da solução encontrada pelo método de pontos interiores contínuo. Vale ressaltar que a solução contínua não é factível, uma vez que não considera o caráter discreto de algumas variáveis. Através das tabelas 2 e 4, podemos observar que o método híbrido apresentou o melhor desempenho dentre as meta-heurísticas. Vale ressaltar que o método de arredondamento, embora tenha produzido bons resultados, nem sempre permitirá encontrar uma solução factível, principalmente em sistemas de maior porte, embora isto não tenha ocorrido nesse trabalho. Através das figuras 2 e 3, podemos observar as curvas de perdas médias dos algoritmos baseados em meta-heurísticas. Em ambos os casos, fica evidente que o método híbrido foi o algoritmo que melhor otimizou a função objetivo do problema. O método híbrido desenvolvido foi capaz de gerar soluções factíveis e de boa qualidade, melhorando o desempenho da meta-heurística de enxame de partículas. Obteve soluções melhores que as do solver IPOpt e demais meta-heurísticas, sendo capaz de lidar com as variáveis discretas do problema. No método híbrido, enquanto o algoritmo de enxame de partículas realiza uma exploração global e lida com as variáveis discretas, o método de pontos interiores realiza uma exploração local e otimiza as variáveis contínuas do problema. Futuros trabalhos irão aplicá-lo em sistemas elétricos de maior porte e compará-lo a outros solvers de otimização disponíveis. Os autores agradecem a atenção de todos e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelas bolsas de mestrado e produtividade em pesquisa, respectivamente.